As Forças Armadas brasileiras buscam reforçar a aliança com os Estados Unidos. Paciência esgotada. Os militares brasileiros bateram o martelo. Não vão mais tolerar o silêncio de Lula diante da pressão dos Estados Unidos. Brasília virou um campo minado. Nos bastidores do poder, a tensão explodiu. Quartéis em alerta, generais em reunião de emergência e o alto comando das Forças Armadas exigindo uma resposta imediata do presidente. A Guerra Fria entre Lula e Washington virou uma crise aberta. E o recado dos militares foi direto. Se o governo não age, as Forças Armadas vão reagir, com força. Neste vídeo, você vai descobrir tudo que a grande mídia esconde. O verdadeiro motivo do confronto com os Estados Unidos. Os bastidores das reuniões no Ministério da Defesa. O papel secreto dos Gripens no novo plano militar. E o que está sendo armado por trás das portas fechadas em Brasília. Não pisque. Cada segundo desse vídeo é um soco na censura, uma pancada na manipulação. E se você valoriza o Brasil soberano, já deixa o like, se inscreve agora e comenta aqui embaixo. Você confia nos militares para proteger o país mesmo contra o próprio governo? O Brasil vive hoje uma guerra silenciosa nos bastidores do poder. De um lado, o governo federal, liderado por Lula, se aproxima cada vez mais da China e da Rússia. Do outro, os comandos das Forças Armadas tomam uma postura completamente diferente, ignorando o discurso oficial e reforçando sua aliança com os Estados Unidos e com os países da OTAN. Essa divisão interna não é apenas uma disputa ideológica, é uma questão de sobrevivência estratégica. Oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica já tomaram sua decisão. E ela é clara: manter o alinhamento militar, tecnológico e doutrinário com o Ocidente, independentemente do que o governo brasileiro diga ou faça. Fontes de dentro do alto comando revelam que há uma preocupação real com a aproximação política do Palácio do Planalto com regimes autoritários, como os de Pequim e Moscou. A China e a Rússia têm oferecido equipamentos ao Brasil. Sistemas antiaéreos, mísseis, drones, radares, tudo com condições facilitadas, acordos vantajosos, até mesmo troca de tecnologia. Mas os militares brasileiros recusaram. E não por orgulho ou lealdade cega aos americanos, mas por um motivo simples: confiança, compatibilidade e tecnologia de ponta. O Brasil precisa estar conectado com os sistemas da OTAN. Essa é a lógica adotada pelo comando militar. Sem isso, não há interoperabilidade, não há acesso a programas de intercâmbio, não há compartilhamento de inteligência, nem suporte cibernético ou logístico. O Brasil ficaria isolado. E é justamente por isso que os acordos com os Estados Unidos continuam firmes. Mesmo com a crise recente entre Lula e Donald Trump, mesmo com os norte-americanos impondo tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, os militares brasileiros não se afastaram. Pelo contrário, reforçaram os contatos diretos com o Pentágono, mantiveram as pontes abertas com o Comando da Inteligência Americana e garantiram continuidade dos projetos em andamento. Um dos principais símbolos dessa escolha estratégica é o Gripen F-39, o caça de última geração, desenvolvido em parceria com a Suécia, mas com participação direta de empresas norte-americanas e certificações compatíveis com os padrões da OTAN. O Gripen não é apenas um avião. Ele é o novo coração da Força Aérea Brasileira e uma vitrine internacional da capacidade do Brasil de operar no mesmo nível das potências globais. Além do Gripen, há outros exemplos claros desse alinhamento. O cargueiro militar KC-390 da Embraer já foi adquirido por países da OTAN, como Portugal, Hungria e Países Baixos. O Exército Brasileiro comprou 12 helicópteros H-60 Black Hawk em um contrato superior a 450 milhões de dólares. E também fechou a aquisição de mais de 200 mísseis antitanque Javelin, considerados os mais eficazes do mundo no combate a blindados. Esses acordos mostram que a aliança entre Brasil e Estados Unidos está mais viva do que nunca, mesmo com os ruídos políticos criados pelo governo. As Forças Armadas deixaram claro que sua prioridade não é ideológica, é técnica, é estratégica, e não será alterada por discursos momentâneos ou confrontos entre líderes. Essa posição também se reflete na prática. Todos os anos, tropas brasileiras e americanas participam de exercícios militares conjuntos em solo nacional.
treinamentos de selva, resgate, combate urbano, operações mecanizadas. Além disso, os Estados Unidos prestam apoio direto em programas de guerra cibernética, modernização dos sistemas de comando e controle e até sensoriamento por satélite. Esse tipo de parceria não existe com Rússia e China. E os militares sabem disso. Eles também sabem que aceitar armamentos orientais pode comprometer todo o ecossistema de defesa brasileiro, tornando o país dependente de regimes autoritários e incompatível com os padrões ocidentais. Por isso, até mesmo a aquisição de sistemas antiaéreos da Índia foi congelada, justamente para preservar a integração com os equipamentos da OTAN. Fontes do Ministério da Defesa confirmam: o alinhamento com o Ocidente é uma linha vermelha. Não será rompida por decisões políticas temporárias. Mesmo que o governo Lula critique os Estados Unidos, tente criar uma moeda alternativa ao dólar, acuse Washington de perseguição ou elogie ditaduras estrangeiras, os militares continuarão firmes no que consideram melhor para a soberania nacional. O clima em Brasília está pegando fogo. Após o rompimento silencioso entre o Planalto e Washington, as Forças Armadas brasileiras decidiram agir. Não há mais espaço para neutralidade. A cúpula militar ignora completamente o discurso diplomático de Lula e se alinha cada vez mais com os Estados Unidos e a OTAN. A tensão chegou ao ponto de generais classificarem o momento como ruptura estratégica. O recado está claro. O Brasil está com o Ocidente, goste o governo ou não. Enquanto Lula tenta estreitar laços com ditaduras como China e Rússia, o alto comando do Exército já trabalha com planos emergenciais de rearmamento com apoio total dos norte-americanos. Os generais já deixaram claro: qualquer flerte do governo com Moscou será tratado como ameaça à soberania nacional. Essa postura radical é respaldada por relatórios de inteligência, que mostram manobras chinesas para infiltrar tecnologia militar no Cone Sul. Os militares não querem virar marionetes do Partido Comunista Chinês. E é nesse campo de batalha invisível que entra o Gripen F-39, o caça que virou símbolo da resistência brasileira à influência estrangeira autoritária. Apesar das pressões veladas de Moscou e Pequim para substituir o projeto sueco por sistemas russos ou chineses, a Força Aérea Brasileira cravou: o Gripen é o futuro. Um vetor de defesa interoperável com a OTAN, desenvolvido com tecnologia ocidental e capaz de enfrentar qualquer ameaça moderna. Nos bastidores, o Pentágono já teria aprovado o reforço de cooperação com a FAB, especialmente por conta da integração do Gripen aos sistemas táticos de comando e controle dos Estados Unidos. Fontes militares revelam que oficiais brasileiros participaram recentemente de simulações conjuntas no Zebem-Piconendur e voltaram com uma missão: preparar o país para um conflito de alta intensidade. O que está em jogo não é só a defesa nacional, é o futuro do Hemisfério Sul. A Guerra Fria tropical está oficialmente declarada. De um lado, o Palácio do Planalto tentando costurar uma nova ordem global ao lado da China comunista. Do outro, os generais brasileiros rearmando o país com doutrina ocidental e selando acordos bilaterais com Washington e Bruxelas. O silêncio institucional do Planalto é ensurdecedor. Enquanto Lula evita falar em público sobre as tensões, o Exército reforça sua presença nos bastidores do poder. E você? Acredita que o Brasil está certo em manter esse alinhamento com os Estados Unidos? Acha que a postura dos militares está correta? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva agora no Radar Militar para continuar acompanhando tudo o que está por trás dos bastidores da geopolítica global. Aqui, a verdade é mostrada sem filtro.